Você aí tem problema de pressão ou conhece quem tem, esse assunto vai te interessar, viu? Desde o mês passado, gente, foram definidas novas diretrizes de hipertensão. A pressão 12/8 passou a ser considerada alta. Isso mesmo, é que esse índice, antes considerado saudável, pode apresentar riscos ao coração, principalmente, meu amigo, minha amiga, o derrame. Mas os médicos também devem levar em conta outros fatores de risco, como, por exemplo, se a pessoa é sedentária ou não. Mas o fato é que o novo normal seria agora ter a pressão 12/7. E esse é o nosso assunto do quadro. E aí, doutor, como é que anda a sua pressão? Esse assunto te deixou preocupado, te deixou preocupada? Manda pra gente, então, seus comentários, participa com a gente pelo nosso WhatsApp, tá? Porque aqui no nosso estúdio eu recebo o doutor Diogo Barreto. Obrigada, doutor, pela sua presença, viu? Ele é cardiologista, vai tirar todas as dúvidas, viu? Uma boa tarde. Uma boa tarde, eu agradeço o convite. A Diana está aqui, não é à toa, né, Diana? Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui novamente. Como é que anda a sua pressão, minha amiga? Minha pressão ela é oscilante. Ela vai e vem. Mas predomina ali na faixa de quanto? 13, 14. Ixi. Vai por aí. Doutor, é preocupante esse número, né? Ainda mais agora com essas novas diretrizes, né? Exato. Na verdade, é só para o público em geral, às vezes a gente fala pressão, não consegue entender o que é isso, né? Por que eu tenho que aferir pressão, qual que é a importância disso? E qual que é o normal? Se aferir uma vez, já sou diagnosticado como hipertenso, né? Tenho pressão alta. Seguinte, o nosso coração ele exerce uma pressão para empurrar o sangue para o restante do organismo. E isso ele contra a uma resistência que é das artérias, principalmente da aorta das artérias. Essa pressão, isso desde quando a gente pegava, né, conseguiu fazer a definição, colocou-se uma coluna de mercúrio e era a pressão que subia aquela coluna de mercúrio. E é 120 milímetros de mercúrio por 80 milímetros de mercúrio, ficou ali dito com uma pressão normal, né? E aí a gente acaba que a gente abrevia, né, 12/8, que é 120 por 80. Os aparelhos, quando a gente afere, é isso. E o que se tem de pressão normal? Por que as diretrizes colocaram valores menores ainda? O que acontece? Já tinha alguma época, né, isso a gente estuda já há alguns anos, que a partir de 115, né, ali 11,5, vamos dizer assim, por 75, aumentava-se o risco de ter doenças cardiovasculares. E aí, por ser uma aferição mais fácil até, né, limites mais fáceis, convencionou-se 120 por 80, ou 12/8. Hoje, já principalmente com outros maus hábitos de vida, né, como obesidade, sedentarismo, sabe-se que 12/8 a 80, que a gente chama a máxima, que é a 120, de sistólica, pressão sistólica, e a mínima de diastólica. E sabe-se que acima de 70, 80 de milímetros de diastólica já começa a fazer mal para o organismo ao longo do tempo. E aí, o que a pessoa precisa mudar no estilo de vida dela, depois que ela tem essa ciência? Igual a Diana, que está aqui falando da dela 13, 14, né? Mas então, desde quando a pessoa já está acusando ali 12/8 em diante, o que a pessoa precisa mudar no estilo de vida? De repente, também medicamentos? Então, para ter, né, diagnóstico de hipertensão, 12/8 ainda é aceitável, né? A partir de 140 por 90 ou 14 por 9, eu posso ter 14 por 7 ou 14, ou da sistólica, né, a máxima, 140, ou da diastólica 90 acima, a gente já faz mais de 2 aferições, ou porque as alterações podem ser sustentadamente, né? Uma aferição só, às vezes por ansiedade, né, por dor, pode alterar, mas se tem pelo menos mais de 2 aferições acima desses valores, eu tenho diagnóstico. Quem tem a pressão, tem pressão 12/8, eu tenho que tomar remédio? Lembrar que o controle da hipertensão, um dos controles, ele é farmacológico, é medicamentoso. Um dos mais importantes são os não farmacológicos. Quem está lá com 13/8 ou 13/9, às vezes não fez diagnóstico, 13/85, por exemplo, não fez diagnóstico ainda, não tem os níveis para ser diagnóstico, não precisa tomar medicamento. Mas se ele já tiver sobrepeso ou um grau de obesidade, for sedentário, vale muito a pena fazer atividade física para controlar esses níveis. Diana, e você?
Precisou entrar com medicamento? E como é que estão esses outros cuidados também? Pratica atividade física? Como é que está a alimentação? Então, medicamento, faço uso, sim, né, da pressão arterial. E já consultei com o cardiologista, inclusive ele até me disse assim que a minha pressão, ela, não sei se é certo a gente falar assim, picos, né? Tipo assim, eu posso ter sido medicado, tomado o meu remédio de manhã. Mas se acontecer de eu sentir dor, ou eu ter alguma ansiedade, ou me preocupar, ele disse que vai subir do mesmo jeito. É correto? É verdade, doutor? Daqui a pouquinho a gente vai ferir sua pressão. Tá? Ai, meu Deus! Existem alguns níveis. O que tem que... por isso que quando a gente fala, a gente pode fazer duas maneiras para a gente melhorar a aferição da pressão arterial. Existe a monitorização da pressão arterial residencial, monitorização residencial, que a pessoa pode pegar o aparelho, até aparelho aquele próprio digital, fazer 2 aferições de manhã e 2 aferições à noite, e avaliar isso durante 5 dias, para ver como está ficando a média. Ou aquele famoso, a monitorização automática da pressão arterial, né, de 24 horas, é um mapa. E a gente avalia, porque assim, a pressão ela tem variação do ciclo circadiano, que é o ciclo hormonal. Então, de manhã cedo, geralmente ela é um pouco nível mais alta. Após o almoço, após a refeição, ela tende a baixar um pouquinho. Aumenta um pouquinho no final da tarde. E à noite, com sono adequado, tem o descenso noturno, que a gente chama, que é 20% da queda da pressão sistólica, por exemplo. Então, se a pessoa não dormir bem, se tiver problemas de insônia ou com outra coisa, apneia obstrutiva do sono, já reflete na pressão arterial. Então, vamos ver como é que está a pressão da Diana, doutor? Ai, meu pode, Deus, Diana? pode. E ensinar, né? Também Eu ainda perguntei, você trouxe o aparelho para medir, né? O aparelho em casa, né? A minha deve estar alta. E tudo interfere, né, doutor? Doutor, tudo interfere, né? Se a pessoa estiver nervosa, ansiosa. Ai, eu tô ansiosa aqui, nervosa, não tá muito boa não, minha pressão. Qualquer coisa tem doutor Chapatinho aqui na TV, tá? O ideal é que a pessoa fica relaxada, o aparelho fica, né, na altura do coração, sem fazer força, relaxado. O ideal é que não tenha feito uso de alimentado nos últimos 30 minutos ou fumado na última hora e feito atividade física na última hora. Né? Aqui, obviamente, tem um componente de ansiedade por estar participando do programa ao vivo, mas tenta ficar relaxado que a gente vai tentar. Pode falar enquanto eu Tá certo. Eu vou lendo aqui alguns comentários enquanto isso aqui, que já chegaram pra gente. De uma pessoa falando que desenvolveu hipertensão com 16 semanas de gestação, porém depois que a filha nasceu, a pessoa continuou, não faz tratamento. E olha que está 14/9, porém não tem nenhum sintoma. Daqui a pouco o doutor fala pra gente, quem não faz tratamento, porém não tem nenhum sintoma, tá tudo bem ou não? Tá tudo sendo mascarado, doutor? 13/9. Acertei, viu, Roberta? Tá dentro do normal 13... pra você, né? Assim, dentro Acredito que sim, né? A diastólica veio que está um pouquinho mais alta, né? De 90. Mas, deixa ele falar ali, deixa ele como explicar. Falei, aqui é ocasional, né? O ideal é que faça uma aferição. Tem aparelho em casa? Então pode ir fazendo pelo menos 2 vezes pela manhã, 2 vezes à noite, anotar durante 5 dias para ver qual que ela, e a gente faz a média dessa pressão. E aí, pressão subiu, o que faz imediatamente, doutor? Na verdade, procurar o fator. Geralmente, a pressão subiu, ela já está descontrolada previamente, né? Então, muitas vezes, a maior parte das vezes, essa pressão, quando a pessoa fala assim, tem pico pressórico, é falta de medicamento, pulou ou exagerou em alguma coisa no sal. A gente avalia, na maioria das vezes, e tem muitas outras vezes que é questão por ansiedade também, né? Então, tirar o fator ocasional, né? Tipo, a pessoa, né, acabou de perder um ente querido, às vezes vai aferir a pressão, vai dar alterada mesmo, isso é até esperado dar alterada. Quer dizer que tem que tomar medicamento de pressão? Não. Às vezes, né, um suco de maracujá tem que dar uma acalmada, ou mesmo um ansiolítico, né? Então, avaliar o que levou ao aumento da pressão. Doutor, tem uma pergunta aqui bem interessante, a pessoa que dizem que aferir a pressão no aparelho digital não é muito confiável por ser a pilha, e aí a pressão pode dar mais alta, ao contrário desse modelo que o senhor trouxe. Isso é verdade? Na verdade é o seguinte, os aparelhos, mesmo o aretenoide, que é esse aparelho, que é o analógico, ele tem um prazo de validade, né, de calibração. Esse aqui ele tem calibração de 2 anos. E aí ele vem até com a verificação
e os aparelhos digitais também. O que acontece muito é que compra-se e o aparelho fica 3, 4 anos, ele vai perdendo, né, a verificação dele, a calibração dele. Mas existe até o neobraquial e aquele de pulso, se eles estiverem com a selo de metro, com a calibração dentro do prazo, ele é confiável sim, né? Pelo menos em segmento da pressão arterial. Olha, tem uma pessoa aqui querendo saber. Boa tarde, Beta. Medi minha pressão agora, está 11/7. Eu gostaria de saber do doutor se está boa. Está excelente. Tá, né? Está excelente. Outra pergunta também. Eu gostaria de saber uma pressão que chega a mais de 22/8, doutor. A gente não deve, igual eu falei, muito provavelmente deve estar com a pressão descontrolada há mais tempo e aí começa a ter níveis pressóricos muito altos. Isso aí faz um mal, né, para a função dos rins. Lembrar que a maior causa de AVC, que é o derrame, no Brasil e no mundo, é relacionada, 70% relacionada à pressão arterial. A maior causa de diálise, hemodiálise, necessidade de hemodiálise por insuficiência renal é de característica hipertensiva. Só para a gente finalizar, doutor, tem uma pessoa aqui que diz a pressão baixa, a minha varia entre 9/6 e 8/5. Se não tiver comorbidades, dependendo se for mulher jovem, é esperado e até protetor, né? É óbvio que se tiver uma comorbidade, se tiver outra doença cardiológica, tem que avaliar. Mas geralmente em pessoas jovens, principalmente mulheres, é protetor.